Se eu te dissesse que um homem foi declarado morto na guerra, que sua noiva chorou por ele durante 2 anos, e que, mesmo assim, ele voltou exatamente no dia e no lugar que havia prometido, você acreditaria? Essa não é apenas uma história sobre guerra. É sobre uma promessa feita sob o som de um trem partindo. É sobre uma carta que não deveria ser aberta. E sobre uma mulher que decidiu acreditar quando todos já tinham desistido. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu naquela estação mudou 2 vidas para sempre. Era 1944, interior de Minas Gerais, na pequena cidade de Santa Esperança. Helena Duarte tinha 19 anos, filha de costureira, criada entre tecidos, linhas e o cheiro constante de café fresco. Sonhava com uma casa simples e filhos correndo pelo quintal. Antônio Ribeiro, 22 anos, era filho de ferroviário, trabalhava na própria estação da cidade e tinha mãos fortes de quem cresceu ajudando o pai nos trilhos. Eles se conheciam desde a infância, mas foi numa festa junina iluminada por fogueira que o amor ganhou forma. Quando o Brasil anunciou o envio de soldados para a Itália, Antônio se alistou na Força Expedicionária Brasileira. Disse que precisava honrar sua pátria, mas prometeu que voltaria para construir o futuro que planejavam. No dia da partida, entre abraços e lágrimas na estação lotada, ele entregou a Helena um envelope selado. Se algo acontecer comigo, só abra depois de 1 ano. O trem partiu, e ali começou a espera. Se eu te dissesse que um homem foi declarado morto na guerra, que sua noiva chorou por ele durante 2 anos, e que, mesmo assim, ele voltou exatamente no dia e no lugar que havia prometido, você acreditaria? Essa não é apenas uma história sobre guerra. É sobre uma promessa feita sob o som de um trem partindo. É sobre uma carta que não deveria ser aberta. E sobre uma mulher que decidiu acreditar quando todos já tinham desistido. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu naquela estação mudou 2 vidas para sempre. Era 1944, interior de Minas Gerais, na pequena cidade de Santa Esperança. Helena Duarte tinha 19 anos, filha de costureira, criada entre tecidos, linhas e o cheiro constante de café fresco que invadia a casa todas as manhãs. Sonhava com uma vida simples, filhos do quintal e tardes tranquilas na varanda. Antônio Ribeiro, 22 anos, era filho de ferroviário. Cresceu ouvindo o som dos trilhos e trabalhando na estação da cidade. Tinha mãos firmes, olhar determinado e um senso de responsabilidade que encantava Helena desde a adolescência. Eles se apaixonaram numa festa junina iluminada por fogueira e promessas sussurradas. Planejavam um casamento para o ano seguinte, mas o Brasil anunciou o envio de soldados para lutar na Itália e Antônio se alistou na Força Expedicionária Brasileira. No dia da partida, a estação estava tomada por lágrimas e abraços apertados. Antes de subir no trem, ele entregou a Helena um envelope selado. Se algo acontecer comigo, só abra depois de 1 ano. O trem partiu, e ali começou a espera. Agora me conta aqui nos comentários. Você teria coragem de fazer uma promessa assim? E já se inscreve no canal, porque essa história está só começando. Os primeiros meses foram sustentados por cartas. Helena aprendeu a reconhecer o passo do carteiro antes mesmo de ele dobrar a esquina. Cada envelope com selo estrangeiro fazia o coração dela bater descompassado. Antônio escrevia da Itália, descrevendo um frio que ele nunca tinha sentido nas montanhas de Minas. Falava da neve cobrindo os campos, do barulho distante dos canhões, do medo que aparecia nas madrugadas silenciosas. Mas sempre terminava do mesmo jeito, dizendo que voltaria, que pensava nela antes de dormir e que aquele esforço era para garantir o futuro que os dois sonhavam. Helena guardava todas as cartas em uma caixa de madeira debaixo da cama. À noite, relia cada linha como se pudesse tocar o rosto dele através das palavras. A cidade acompanhava as notícias da guerra pelo rádio da praça, reunindo famílias inteiras em volta das transmissões. Havia tensão, mas também esperança. Muitos acreditavam que a guerra terminaria logo. Com o passar dos meses, porém, as cartas começaram a chegar com intervalos maiores. Já não vinham tão longas. Antônio evitava detalhes e repetia apenas que estava bem. Helena percebeu que havia algo diferente no tom da escrita, como se ele escondesse parte do que vivia para poupá-la. Então, de repente, o silêncio. 1 mês inteiro sem notícias. Depois outro. O carteiro já não parava em frente à casa dela com a mesma frequência. O rádio anunciava batalhas cada vez mais intensas na Itália.
Mesmo assim, o envelope selado continuava intacto na gaveta. A promessa ainda estava de pé. Agora eu quero saber de você. O silêncio machuca mais do que uma verdade dura? Me conta aqui nos comentários. E se inscreve no canal, porque no próximo capítulo tudo vai mudar. Era uma tarde abafada quando o carteiro parou diante da casa de Helena com um envelope diferente nas mãos. Não era uma carta comum, nem tinha a caligrafia que ela conhecia de olhos fechados. Era um telegrama. E, naquele tempo, telegramas raramente traziam boas notícias. Helena sentiu um frio subir pela espinha antes mesmo de rasgar o papel. As palavras eram curtas, secas, impiedosas. Soldado Antônio Ribeiro, desaparecido em combate. Desaparecido. Não morto, não vivo. Apenas perdido em algum lugar entre tiros, neve e silêncio. A notícia se espalhou pela pequena Santa Esperança em poucas horas. A mãe de Antônio entrou em luto silencioso. A igreja celebrou uma missa pelos soldados desaparecidos. Para muitos, era apenas questão de tempo até a confirmação do pior. Helena não chorou na frente de ninguém. Subiu para o quarto, fechou a porta e sentou na beira da cama segurando o envelope selado que ele havia deixado. Agora aquelas palavras faziam sentido. Talvez Antônio já soubesse que algo assim poderia acontecer. Talvez aquela carta fosse uma despedida que ele não teve coragem de fazer olhando nos olhos dela. Os meses seguintes foram pesados, olhares de pena pelas ruas. Sussurros dizendo que ela era jovem demais para desperdiçar a vida esperando alguém que provavelmente não voltaria. Alguns homens começaram a rondar, oferecendo companhia, tentando ocupar um espaço que ela se recusava a liberar. Mas Helena continuava firme. O prazo de 1 ano ainda não tinha terminado. E, enquanto houvesse tempo, haveria esperança. E eu te pergunto, você teria aberto a carta naquele momento? Escreve aqui o que você faria. E se inscreve no canal, porque no próximo capítulo a promessa será colocada à prova. Quando o calendário finalmente marcou 1 ano desde a partida de Antônio, Helena acordou diferente. Não havia festa, não havia anúncio. Apenas um silêncio pesado dentro do quarto iluminado pela luz fraca da manhã. Ela abriu a gaveta, pegou o envelope amarelado pelo tempo e sentou-se na cama. As mãos tremiam não de medo, mas de tudo que aquela carta poderia significar. Durante meses ela imaginou que ali dentro estivesse uma despedida definitiva. Talvez uma confissão, talvez um adeus escrito às pressas antes de uma batalha final. Com cuidado, rompeu o lacre. A letra era a mesma de sempre, firme, mas havia algo mais urgente nas palavras. Antônio explicava que estava sendo enviado para missões cada vez mais perigosas nas montanhas italianas. Falava sobre soldados capturados, sobre companheiros dados como mortos que reapareciam meses depois. Dizia que, em meio ao caos da guerra, erros aconteciam, listas eram divulgadas sem confirmação, famílias recebiam notícias incompletas. Se você ouvir algo sobre mim, não aceite como definitivo. Ele escreveu: se eu estiver vivo, eu volto. E se ainda acreditar em mim, me espere na estação no dia 12 de outubro. Não importa o ano. Helena sentiu o coração reacender como brasa soprada pelo vento. Não era uma despedida, era um pedido de fé. Enquanto a cidade já o considerava perdido, aquela carta dizia que a história ainda podia ter continuação. Naquele instante, ela decidiu que não enterraria a memória dele. Todos os anos, no dia 12 de outubro, estaria na estação. Custasse o que custasse. Agora me diz, você teria essa coragem de esperar sem garantias? Comenta aqui e se inscreve no canal, porque no próximo capítulo você vai descobrir se essa espera valeu a pena. O primeiro 12 de outubro chegou em 1945, poucos meses após o fim oficial da guerra. A cidade já celebrava a volta de alguns soldados, mas o nome de Antônio não estava em nenhuma lista. Ainda assim, Helena vestiu o mesmo vestido azul da despedida e caminhou até a estação. Algumas pessoas observavam com pena, outras com descrença. O trem chegou, passageiros desceram, e nenhum deles era ele. Mesmo assim, ela voltou para casa com a convicção intacta. Em 1946, fez o mesmo caminho. O tempo já havia deixado marcas em seu rosto, mas não na decisão que carregava no peito. A estação parecia menor do que antes, como se o mundo tivesse seguido em frente enquanto ela permanecia parada naquele ponto da promessa.
O trem das 5 da tarde anunciou sua chegada com o mesmo apito que 2 anos antes havia levado Antônio embora. As portas se abriram devagar. Entre homens cansados, malas gastas e olhares distantes, um soldado desceu com passos hesitantes. Estava mais magro, uniforme folgado no corpo, cicatrizes marcando o rosto. Helena reconheceu o jeito de andar antes mesmo de ver os olhos. Era ele. Antônio havia sido capturado meses depois de enviar a última carta. Passou por um campo de prisioneiros, sem possibilidade de comunicação. Foi listado como desaparecido. Sobreviveu contando os dias, repetindo mentalmente a promessa feita na estação. Quando os dois se encontraram, o abraço silenciou tudo ao redor. Não era apenas um reencontro. Era a prova de que algumas promessas atravessam a guerra, o medo e o tempo. Se essa história tocou você, comenta "Eu acredito em promessas" aqui embaixo. E se inscreve no canal, porque ainda existem outras histórias de amor que desafiaram o impossível esperando por você. Existem histórias que parecem romance inventado, mas, na verdade, revelam algo muito real sobre a natureza humana. A guerra levou anos da vida de Antônio, levou a paz da família dele, levou a juventude despreocupada de Helena, mas não conseguiu levar a promessa feita naquela plataforma. E isso é o que mais impressiona, porque esperar quando todos já desistiram exige mais coragem do que partir para o campo de batalha. Esperar enfrentar o julgamento, o silêncio, a dúvida que aparece nas madrugadas. Helena poderia ter seguido em frente. Poderia ter acreditado no telegrama como verdade absoluta. Mas ela escolheu confiar na palavra de quem conhecia o coração. E talvez seja isso que torna essa história tão poderosa. Não é sobre sorte, é sobre decisão. Sobre manter viva uma chama quando tudo ao redor sopra contra. Eu, sinceramente, acredito que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta a tempestade. É aquele que sobrevive a ela, que suporta a ausência, que suporta o medo, que resiste ao tempo. E se tem uma moral aqui, é essa. Promessas feitas com verdade carregam uma força que nem a guerra consegue destruir. Às vezes o mundo vai dizer que acabou. Às vezes as circunstâncias vão gritar que não há mais esperança. Mas o coração, quando sabe, simplesmente sabe. Se essa história fez você sentir algo diferente, leva isso com você hoje. E continua aqui comigo, porque ainda existem outras histórias que provam que o amor, quando é real, sempre encontra um caminho de volta.